Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso CaseCast, um local feito para a gente conversar com pessoas que fazem a diferença, que lidera e que transforma muitas realidades. E o papo de hoje, minha gente, é daquele que conecta todo mundo, tá? Nós vamos falar sobre internet, é isso mesmo. Mas, ó, não é só sobre isso não, tá? É sobre tecnologia, sobre inovação, sobre um jeitinho diferente aí de estar presente na vida das pessoas. E hoje eu tô com o Luiz, da Unifique. Seja muito bem-vindo, Luiz, ao nosso CaseCast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar representando a Unifique aqui com vocês. Que bom, fico feliz. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Aliás, é para isso que a gente está por aqui, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais. E eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a Unifique, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora, mas não conhecem a fundo o que é a Unifique. Você poderia explicar um pouquinho mais para a gente? Claro, vamos lá. Eu vou contar um pouco sobre a história da Unifique, né? Não vou contar tão bem quanto o dono conta, é emocionante o jeito que ele fala. Mas a Unifique nasceu em 1997, na cidade de Timbó. Na época ela se chamava TPA, Timbó Provedor de Acesso. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar do que eu estou falando. Lembra aqueles discadores? A gente acessava a internet através de um discador, né? A gente colocava lá um número de algum acesso e aí dava aquele barulhinho nostálgico, né? Conectando a internet de escada. Geralmente a gente entrava depois da meia-noite para pagar um pulso só. Mas a cidade de Timbó, ela não tinha um provedor, ele tinha fechado. E aí o Fabiano Busnardo, que é o nosso fundador e atual presidente da empresa, decidiu montar o provedor dele, né? Caramba. E com isso ele ia conseguir acessar a internet que ele precisava, mas também ia conseguir ganhar dinheiro com isso. E aí eu costumo falar, até abrir um parênteses aqui, que toda a nossa cultura atual da empresa, ela é fruto de 3 fatores de essência que o Fabiano foi conquistando durante o tempo, e isso é presente até hoje, né? São os fatores desafios, encarar os desafios de frente, se adaptar às transformações que o mundo vai exigir e visão de futuro. E aí você vai perceber que na história tem muito isso, né? Então foi lá o Fabiano, em 1997, fundou a TPA, Timbó Provedor de Acesso, e aí estava lá ganhando dinheiro ele, né, com a empresa dele, com bastante cliente, pessoal feliz, conectado na internet, porque tinha fechado o outro. E meses depois, o pessoal também vai lembrar, começam a aparecer discadores gratuitos. O IG, o UOL, Terra. E aí que veio o primeiro desafio do Fabiano, né? E ele encara de frente os desafios e ele pensa, pô, por que as pessoas vão continuar pagando para conectar a internet comigo se agora é de graça, né? E nisso ele já começa a ficar preocupado, buscar soluções e tudo. E aí vem também um outro pilar que faz parte da nossa cultura, que é a centralidade no cliente. Antes de tomar uma decisão, o que ele faz? Ele vai conversar com os clientes que ainda estavam pagando. Ele queria entender, como assim? Agora é de graça e vocês estão pagando para usar o meu discador. E aí ele descobre que dinheiro não é tudo. Inclusive, o caro às vezes pode ser barato. Pode sair o de graça, pode sair mais pode caro. Sair mais caro, né? Corrigindo a fala aqui. E aí as pessoas falam que o motivo delas continuar pagando era por ele, né? Era o que ele fazia, o que ele representava, a forma que ele atendia, que ele resolvia um problema, que ele negociava. Né? A qualidade também, né? Eles sabiam que aquele discador poderia contratar e ele ia funcionar realmente, porque, pô, de graça, óbvio que teria algumas lacunas a ser preenchidas, mas ele garantia essa qualidade aí. Só que isso não mudava o fato de que estava caindo a quantidade de clientes, embora a empresa faturando. E aí ele começa a olhar para o mercado e descobre uma possibilidade na internet a rádio, né? E ele embarca na internet a rádio, continuava lá com o discador dele, mais a internet a rádio agora, e aí lá vai a empresa de novo normalizar a sua operação, a sua receita, a base de clientes crescendo, e aí vem um segundo desafio no colo do Fabiano. Meu Deus! Né? Lembra? Encarar os desafios de frente. Começa a aparecer a tal da ADSL, lembra? Que era o próprio cabo do telefone, ele entrava num modem, que era por impulso elétrico, né? Que a gente chama de cabo metálico. E aí começa a virar febre no Brasil rapidamente, era barato também essa tecnologia, né? E lá vai ficando a internet, a rádio esquecida, obsoleta. E o Fabiano, mais uma vez, com bastante dificuldade, mas com muita força, entra também na pegada DSL. Então, a empresa agora é um misto de rádio com a DSL, se reinventando, né? Não se deixando abalar, ao contrário, se permitindo se transformar para poder se adaptar.
Porém, agora ele já estava calejado, né? O discador virou de graça, a internet e a rádio, o pessoal já não queria mais, porque a DSL era um pouco mais estável, embora também não era tão estável assim. E falei, cara, dessa vez eu vou surpreender o mercado, eu vou tentar entender o que é o próximo antes que venha e vire uma dificuldade. E aí, pouquíssimas cidades no Brasil já tinham a fibra ótica e ele pega e entende que esse ia ser o futuro. Tá? Fibra ótica é o futuro. Se a gente for comparar com o mundo de hoje, ele viveu lá 27 anos atrás, aí agora um pouco menos, né? 25 anos atrás, o que hoje o 5G está vivendo, que é, para que 5G se o 4G funciona? Né? Essa é a verdade, né? Tem poucas aplicações que a gente realmente precisa de um 5G. A gente vai falar de 5G bastante aqui, Sim, o pessoal gosta bastante, quer e falar, até né? antes de um pouquinho de falar, eu queria entender qual que é o diferencial de vocês para outras empresas de internet também. Porque vocês têm um diferencial, não é só mais uma empresa de internet. Eu acredito que a gente tenha vários diferenciais, né? Como toda empresa, a gente também comete algumas falhas, porém a gente é muito bom para absorver as falhas e corrigir rápido e voltar a acertar com muita rapidez, tá? Mas eu diria que o segredo da Unifique, ela é justamente toda essa essência construída pelo Fabiano, né? Que nem eu estava falando, ele viveu há 25 anos atrás, 26 anos atrás, exatamente essa desconfiança de para que fibra ótica, né? Inclusive era muito caro para cobrar para um cliente residencial. E o Fabiano, com a visão de futuro dele, né, que é o terceiro pilar que eu falei depois da transformação, ele vai e mesmo assim ele investe em fibra ótica sem ter para quem vender para ninguém, né? Ele foi lá e investiu nisso. Só que ele criou a demanda de, pronto, coloquei fibra ótica, ninguém precisa, como que eu ganho dinheiro com isso? E ele foi para as empresas, né? E eu diria que você perguntou qual que seria o segredo, qual que é a diferença da Unifique para as outras, é essa, tá? É a visão de futuro, né? É a adaptação conforme as dificuldades, os desafios e as transformações que o mundo for exigir e sempre encarar o problema de frente. Uma essência que também representa isso é o fato de, vou dar um exemplo bem prático e simples. 100% das empresas que eu atendo em Joinville têm o meu número. E aí eu te pergunto, será que elas têm das grandes operadoras, que todo mundo conhece, são 4 só, né? Eu desconfio que não, tá? Que se der algum problema na empresa delas, elas ligam para o gerente, Luiz, 24 horas por dia. Luiz, deu problema aqui, me ajuda. Eu vou imediatamente envolver todo o time necessário para poder fazer o que for possível para aquela empresa não parar de funcionar. Esse contato é muito importante, né? Eu desconfio que não tenha, tá? Porque eu acho também que isso dá muito mais trabalho. Sim. Eu trabalho muito mais também. Mas é a forma que eu tenho de representar um pouco o crachá do Fabiano, né? Eu represento um pouco isso. E eu sei que é o que ele faria. Ele não ia esperar abrir um protocolo, entrar numa fila e tudo. E esse envolvimento, a Unifique, mesmo sendo gigante, pouca gente conhece, né? É a maior operadora do sul do Brasil. Uau. A gente está à frente de todas as outras grandes, as 4 que as pessoas conhecem. E ela nasceu aqui no sul, né? Nasceu aqui. Isso é um orgulho muito grande para a gente. E também responde a tua pergunta, tá? Eu acho que esse é um diferencial nosso. A nossa empresa, 100% da receita que ela gera, permanece aqui. Diferente de outras grandes que vai para o México, vai para a França, né? E vai para outros lugares aí, a maior parte da receita. Tem o orgulho também, ela só tem esse tamanho por conta dos clientes, né? Então, são os clientes que fizeram ela chegar onde ela está, que mantêm ela como ela está e que vão levar para outros patamares. Sim, que ela o Fabiano... nasceu no sul, mas ela já conquistou muitas cidades por aqui, né? Exatamente. E essa confiança que vocês levam, igual você estava falando, vocês levam para o cliente essa confiança. E agora, com essa confiança, veio mais uma novidade aqui para Joinville, que foi o 5G, recentemente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diferencial do 5G da Unifique. Primeiro, o diferencial nosso é que a gente está disponibilizando o 5G com rede própria, tá? Existe uma parceria com operadoras parceiras, que é o início, para poder ter uma cobertura já, né? Isso a nível nacional, né? Então, em todo o Brasil, ainda uma parte é por parceria, mas em toda a região sul do Brasil, especialmente Joinville, que teve o lançamento agora, a gente está em rede própria. Significa que as torres são nossas, 100% da Unifique. Isso faz com que seja muito mais rápido, muito mais seguro. A nossa tecnologia, ela é a última que foi lançada, né? Então, por exemplo, a gente vê concorrentes ainda com 5G também, mas é em cima de tecnologias anteriores, tá? Ah, eu não sabia. Isso faz toda a diferença, né? Não à toa que empresas gigantes também estão procurando a gente para fazer parceria e utilizar a nossa rede, né? Mas a gente está falando também de, por exemplo, existe um limite máximo de espaçamento entre as torres. E a gente fez o oposto. Não, a gente quer que encurte esse espaçamento. A gente não quer que ele tenha um limite do que vai entregar. Não, a gente vai encurtar para que ela consiga entregar 100% do potencial antes que esse limite vá se exceder, né? E você perguntou um pouco qual que é a diferença, né?
Aí eu acho que é legal a gente voltar um pouco atrás e explicar desde o primeiro G. O que é o G? G é geração, né? Então a gente está falando de 5G, é a próxima geração, é a quinta geração sobre a tecnologia de telecomunicação. Então, para quem lembra, lá atrás o Nokia tijolão, ele era 1G. Então ele conseguia, a tecnologia que ele disponibilizava era conseguir falar. A gente conseguia ter a função falar, voz, né? 2G, aí os telefones começaram a diminuir de tamanho e de peso e a gente ganhou a função SMS. Mensagem de texto, né? Depois a gente evolui para a função 3G, aí a gente está falando que os nossos telefones começam a ganhar algumas cores e começam a ter o browser, né? O navegador. Então a gente consegue navegar na internet dele já. 4G, a gente está falando de tecnologia possível para fazer, por exemplo, um podcast como esse. Então, vídeos, gravações em 4K, isso acessar os aplicativos. Aplicativos nasceram com o 3G, o 4G, desculpa, né? E agora vem o 5G, que as pessoas hoje em dia até costumam falar o que o Fabiano passou na fibra ótica. Para que fibra ótica? Hoje em dia tem o para que 5G, mas ele já tem utilidade, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Agora, com o 5G, a gente pode fazer uma transmissão ao vivo em 4K. 4G não é possível, né? Porque é muito mais velocidade, né? É muito mais tráfego rodando via Wi-Fi, né? Porque é assim que a gente consegue utilizar o 5G. A gente está falando também de... se a gente for falar de hospitais, a gente está falando de cirurgias remotas e com o máximo de precisão possível, porque não pode, né? A gente está falando de uma vida, então tem que ter toda a garantia daquela precisão, daquela comunicação, resposta em tempo real. A gente está falando de drones, a gente está falando de transmissão de jogos, a gente está falando do IoT, né? A gente está falando de cidades inteligentes, acho que a gente vai poder abordar um pouquinho mais sobre isso, mas o 5G, ele veio para isso, tá? Se hoje são poucas coisas, é questão de muito pouco tempo, talvez 5 anos, para a gente nem lembrar que um dia a gente usou o 4G, eu falo, nossa, como era ultrapassado o 4G. Não, e pelo menos eu só consigo ver hoje como ele realmente é ultrapassado, porque quando para de pegar o 5G no nosso celular e volta para o 4G, tem muita coisa que não carrega, muita coisa não vai. E eu fico, gente, mas o que aconteceu? Eu usava o 4G e parecia tão bom, e agora que veio o 5G, parece que o 4G é tão ruim. Para exemplificar um pouco o que o 5G ele consegue fazer dentro de uma casa, tá? A gente está falando de você conectada, sei lá, assistindo alguma série, algum podcast, alguém assistindo na TV da sala um vídeo em 4K, isso tudo pelo Wi-Fi da casa, né? Ou pelo 5G do celular, mas vamos falar pelo 5G, né? Mas no telefone, alguém assistindo podcast, outro assistindo uma transmissão em 4K, alguém jogando também um jogo em 4K em algum telefone, né? Isso simultaneamente, sem travar para ninguém, sem cair, sem ter... lag, que a gente gosta de chamar, né? Sem ter lentidão. E isso é o 5G que ele consegue proporcionar. Que nem você falou, aí quando cai para o 4G, começa o vídeo a baixar a resolução, aí o jogo começa a travar. Então o 5G é isso, ele é quase que disruptivo na parte de muita transmissão de dados, a ponto de, inclusive, a gente nem tem quase para que usar tanta transmissão. Mas é aquela velha história, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Sim, né? Total. Mas essa é a diferença. E inclusive, falando sobre tecnologia, né? Poxa, 5G é sensacional, mas ainda assim a gente tem um desafio a superar, que a maioria dos nossos celulares, como por exemplo o meu aqui, né? Sou parte desse desafio, eles ainda são na tecnologia 4G. Eles conectam numa rede 5G, mas quando a gente vai fazer aquele teste, e é por isso, inclusive, que tem a maioria das reclamações, né? Poxa, contratei um plano aqui de velocidade e aí está chegando no meu telefone 4G 50 megas, 60. É o máximo que ele consegue identificar. E vou dar um exemplo prático. A gente contratou alguns influenciadores críticos para poder fazer a prova real. Vieram em Joinville, foram em bairros extremamente afastados, Morro do Meio, Jardim Paraíso, fazer testes 5G, com telefones com tecnologia 5G. E eles conseguiram mostrar e filmaram isso, 800 megas de velocidade, 900 megas de velocidade, e propositalmente em bairros extremamente distantes. Não seria muito fácil vir aqui no centro fazer o teste, né? Não, E funcionou, né? Ou seja, a gente está falando sobre isso, parou de ser o problema de 50, 60 megas para 800, talvez 1 giga. Mas é importante a gente falar sobre o desafio de a gente precisa atualizar os nossos dispositivos, tá? Aí eu estou falando do celular, estou falando do notebook, estou falando da nossa televisão. A placa de televisão geralmente é uma placa de recepção muito pequena, muito fraca, para conseguir pelo Wi-Fi transmitir
uma transmissão em 5G, porque o próprio roteador de casa, Aham. ele também, atualmente, a nossa tecnologia, ele transmite em duas frequências, né? 5.8 e 4.2. 5.8 significa, é o 5G. Muita transmissão, mas alcançando uma distância mais curta. 2.4, distâncias mais longas, mas também com aquela banda de 50 a 60 megas que a gente vai conseguir fazer o teste, tá? Mas tem a ver com a placa, então, também da televisão, isso? A placa da televisão tem que ser uma placa que consiga fazer conexão no 5G. Nossa, eu não sabia disso. O telefone precisa ter tecnologia, por exemplo, eu tenho um iPhone XR, ele ainda é 4G. Para o iPhone é só a partir do 12, tá? E aí o Samsung já tem modelos mais simples que já tem a tecnologia 5G, né? E o 5G ele também só tem a agregar, né? As empresas de pequeno, grande porte, os estudantes, ele só está vindo para agregar realmente. Sim, sim. Principalmente aqui na cidade de Joinville, né? Que vocês agora estão com essa novidade. Bom, para estudante a gente está falando de conseguir fazer toda a parte de estudos, assistir os vídeos, hoje em dia a maioria é IAD, né? Ou muita reunião online, então pesquisa ao mesmo tempo. A própria inteligência artificial, pouca gente sabe disso, ela consome muita transmissão de dados. Não é à toa que tem uma notícia que diz que, posso estar enganado, tá? Depois a gente pode verificar lá, mas é quase que 1/3 da energia gerada, ela vai para a parte de data center, que inclusive a Unifique tem. Sim. Né? Ou seja, data center, que é onde armazena os dados, consome 1/3 da energia gerada no Brasil. Né? Mas a gente está falando sobre os estudantes e as empresas. Né? Vou dar um exemplo da usabilidade do 5G para a empresa. Né? Estudantes, a gente já conseguiu ver o quanto ele vai fazer parte do inteligência artificial, usar um chat GPT, e tudo isso consome muito. Tá? A gente vê pelo tempo de resposta lá, né? Mas uma empresa, olha que loucura, a gente consegue fazer com que ela tenha uma redundância. Redundância é a reserva, tá? A internet reserva. Então é óbvio que ela vai usar a internet link dedicado da Unifique, né? Para ter 100% da internet contratada na empresa dela, um tempo de resposta muito rápido. Mas com o 5G, ela pode ter essa redundância de que, poxa, um caminhão bateu no poste e rompeu a fibra. Isso é inevitável, a gente não consegue controlar isso. A gente consegue agir muito rápido e resolver rápido, Sim, né? claro. Mas e aí, a empresa para de faturar? Né? Se ela conseguir contratar um 5G e tiver o equipamento que consegue fazer com que o backup, né, ou a redundância seja 5G, a gente está falando de uma empresa que ela pode romper uma fibra, ela sustenta toda a empresa dela, todos os sistemas pesadíssimos numa rede de 5G. Né? E a gente também consegue fornecer essa solução. Tá? Essa não é tão simples, contratar um celular e colocar um chip. A gente está falando de um equipamento para poder ficar ali de prontidão que se romper uma fibra, sobre o sistema a navegar pelo 5G. Óbvio que temporariamente, o 5G ela é uma tecnologia mais cara, então a banda larga, o link dedicado pela fibra ótica, a empresa contrata 1 GB de internet e ele consegue usar simultaneamente 1 GB. O móvel, ele é por consumo, é que nem a nossa casa lá com a nossa reloginho lá contando energia, você vai consumir 1 GB o tempo todo, mas ele está consumindo teus pacotes e ele vai ter um preço por isso, né? Mas a gente também tem planos lá que conseguem limitar isso, deixar a empresa muito mais confortável e segura. A empresa não pode parar, né? Mas isso é uma usabilidade do 5G, né? Está em desenvolvimento ainda, já tem algumas soluções, mas vai ser muito rápido para que isso já tenha os equipamentos prontos para a empresa poder fazer essa redundância, tá? E além da internet, a Unifique, ela trabalha com outros serviços também, né? Tem a telefonia móvel, tem TV, igual a gente estava falando agora. Quais os outros serviços que vocês têm? Consegue falar um pouquinho para a gente? Eu fico bem confortável de falar para todo mundo aqui que é um pacote completo, né? A gente tem, por exemplo, empresas que ficam tão seguras em ser atendidas pela Unifique que elas acabam, inclusive, criando produtos que a gente não tinha. Uau! Né? A gente tem alguns cases aqui, não vou citar o nome da empresa, mas que a gente iniciou fornecendo a internet dedicada para ela, que é um produto diferente, né? E ali nasceu a parte de desenvolvimento de TI, de cloud, de cibersegurança, né? E de própria IoT ou de cidade inteligente na empresa. Então, fazer com que tudo na empresa se comunique, crie dados, né? Mas sobre o nosso portfólio, é completo. Tudo que tu possa imaginar que uma empresa de telecomunicações pode fornecer, internet banda larga, internet móvel, internet corporativa, que é o famoso link dedicado. A gente também criou um produto chamado banda larga corporativa, porque as pequenas empresas também são empresas. E elas não podem ter uma internet, até podem, né? Mas a gente fala que ter uma internet residencial numa empresa, independente do tamanho dela, né? Independente se é MEI, ela está meio que fazendo o cliente dela correr um risco se a empresa parar. Então, a gente criou uma banda larga corporativa, que ele é uma banda larga, porém ela tem aspectos corporativos, uma entrega muito maior,
tanto de upload como de download. Ela tem um tempo de resposta de reparo muito maior também. Ela tem um tipo de monitoramento proativo. Muitas vezes a gente fala para o cliente que ele está com problema, ele nem sabe ainda, porque preventivamente a gente verificou nos nossos monitoramentos, né? E ela é muito mais acessível. A gente está falando de pacotes de 500 megas para banda larga corporativa por R$300, R$400. Para uma empresa, ter essa segurança é um dinheiro que ele fica irrisório, né? Quanto uma empresa perde, na verdade, com 1 hora parada ou 1 dia parado. Nossa, né? muito. Então, a gente tem esses produtos, a gente tem data center, inclusive aqui até, acho que a gente vai abordar sobre as certificações, sobre os prêmios que a Unifique tem, né? Mas o nosso data center ele é um Tier 3, isso significa que o cliente que contrata com a gente essa hospedagem de dados, né? Seja do site ou seja dos dados que a empresa dela vai trafegar, ela tem um servidor que 99,98% do tempo ele está online. Em 1 ano, 365 dias, são 365 dias online. Algumas horas, possivelmente, pode ser que a gente precise parar. E eu te falo, não é por queda, é por manutenção, tá? A gente faz programado ainda. Mas a gente tem cibersegurança, cidades inteligentes, está muito em pauta, as prefeituras estão nos procurando para poder tratar sobre isso. A gente tem link dedicado, a gente tem um móvel, a gente tem o móvel a gente estava conversando antes né, de estar aqui para todo mundo. A gente até estava conversando antes sobre a telefonia móvel, que você falou que é a única do Brasil, ou a primeira, algo assim. Nós somos a única operadora móvel nacional atuando no sul do Brasil, né? Por que isso? Porque também tem uma outra operadora que ganhou o 5G na parte norte e ela é a única nacional naquela região lá, né? Mas é um orgulho muito grande, né? A gente não precisa depender mais de 4 grandes operadoras. São parceiras, por mais do jeito que eu possa falar, parece que é concorrência, mas são parceiras também. Sim, claro. Todas se ajudam. Mas olha que importante que é saber que a região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem a sua operadora de telecomunicações móvel, né? Volto a falar, 100% da receita fica aqui. É uma empresa que o sul do Brasil criou, cultivou e olha o tamanho que ela está. É a maior do sul do Brasil também, né? É curioso falar, nossa, a Unifique é maior do que as grandes, né? Dá até vontade de falar o nome aqui, mas é maior do que essas 3 que todo mundo está pensando aqui agora. Pois é, né? E olha, e é aqui do sul. Aqui do sul, aqui de Santa Brasil. Catarina, aqui de Timbó. E daqui a pouco né? pro mundo todo. Mas hoje a gente fala que ela é do sul, tá? Ela é dos gaúchos, ela é dos catarinenses e ela é também dos paranaenses, tá? É isso aí. Tá fomentando e a empresa... E tem muito para crescer ainda. Muito, graças a Deus tem, né? Nós ganhamos o leilão 5G, né? Que nos colocou nessa posição, primeiro na obrigação de entregar a móvel em todas as cidades abaixo de uma certa quantidade, eu não consigo me lembrar aqui agora, tá? Então eu não vou falar para não errar o número, Tá bom. mas as cidades com uma certa quantidade de habitantes, a gente é obrigado a colocar lá justamente para poder levar conectividade de qualidade, porque nesses lugares também não há interesse para as grandes operadoras. Então, não é só sobre dinheiro, é também de levar acessibilidade, conectividade. E tudo isso que eu falei, também é justo que cidades com 30 mil habitantes, 40, tenham também isso. É importante. Sim, né? é sobre estar presente na vida dessas pessoas sobre também, estar presente, sobre conectar. Sim, né? total. Então, a gente tem essa prerrogativa aí. Sim, e a gente consegue ver que o mundo ele está inovando o tempo todo. Está tendo muita inovação com a IA, com muitas coisas. A Unifique, ela tem alguma novidade para vir agora? Então, o 5G, ela é uma novidade muito presente. Semana passada foi o nosso lançamento oficial. Novidade muito presente. Aqui em Joinville, né? Foi muito legal, a gente fez uma carreata, né? A gente fez a entrega do certificado do prefeito, porque agora Joinville realmente é uma cidade conectada 5G com a tecnologia 5G, isso é importante falar. Né? 100% dos bairros já estão com a cobertura. Alguns locais ainda a gente está colocando mais antenas ainda, porque é o que eu falei, não é suficiente o que a gente já colocou, que já pega em toda a cidade. Né? E até um parênteses, acho que eu já falei isso, mas a nossa telefonia móvel não é só os 3 estados, tá? É o Brasil inteiro. Então, quem contrata a nossa telefonia móvel para o seu celular, pode viajar o Brasil inteiro, que vai estar funcionando a Unifique aonde ele for, tá? Mas uma novidade que eu acho que é importante falar aqui agora, isso também está muito em pauta, são as cidades inteligentes, tá? E quando a gente fala em cidades inteligentes, primeiro que é um termo que a gente está ouvindo falar muito, mas a verdade é que pouca gente sabe explicar o que é, tá? Eu confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade de explicar o que é. Então você está com essa missão hoje aqui, ó. Tô com essa missão de poder transparecer um pouco aqui, né? Mas as cidades inteligentes, a gente está falando só de cidades que são 100% conectadas,
tudo o que acontece de forma simultânea, ele é interligado, então todos os dados acontecem ao mesmo tempo e circulam ao mesmo tempo. Eu vou usar uma analogia que eu fui num treinamento agora há pouco, que a pessoa que estava palestrando usou e eu gostei muito. A gente estudava o passado para poder tomar decisões para agora ou para o futuro, tá? E isso era um nível de tecnologia e inovação. Sim. Depois a gente começou a estudar o presente para poder prever o futuro. Uma nova forma de tecnologia e inovação. Cidades inteligentes é a gente conseguir estudar agora e já saber tomar decisão agora. Entendeu? Uau. E também para o futuro. É doido, né? A gente não tem mais tempo de ver um histórico ou ver as projeções. As informações de agora me dão estratégias e direcionamentos para agora. Né? Uma comitiva da Unifique foi para a China lá para poder fazer negociações e entender as novas tecnologias que vão vir, como, por exemplo, o 6G. Ele já é pauta, né? Mas esse é um assunto que a gente deixa para outro podcast. Mas também para ver cidades inteligentes. E aí até uma curiosidade aqui, cidades inteligentes é isso, tá? Tudo está conectado, então câmeras, semáforos. Então eu estou num semáforo, mas não faz mais sentido semáforo ser por tempo. Faz sentido ser qual semáforo eu libero antes. Qual que está mais carro congestionado? Esse que tem que ser aberto primeiro. Porque por que eu vou abrir um semáforo que tem um carro parado enquanto na outra rua tem 20 carros parados? Uau. Então, cidades inteligentes é aquele semáforo por inteligência artificial em tempo real vai liberar aquele primeiro, porque um pode ficar parado, né? E você acha que vai demorar para isso acontecer aqui? Não, eu acho que a gente está falando de no máximo 5 anos, tá? Sério? E ainda te abro aqui, hoje muitas prefeituras procuraram a Unifique. Isso não foi um caminho que a Unifique foi procurar. Óbvio que procura, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Prefeitura de Joinville, já está muito avançado em assuntos sobre isso, e iniciando já como isso vai ser construído. Mas muitas prefeituras no Brasil, não só nos nossos 3 estados aqui, já estão procurando e eu vou te explicar o porquê. Aí é um convite para aquela câmera que eu faço convite Pode fazer, aqui. Prefeituras do Brasil, procurem a Unifique para poder ajudar vocês com a construção dos projetos de cidades inteligentes, tá? Qual que é a provocação? Se eu fosse convidar alguém para construir esse tipo de projeto para minha prefeitura, para minha cidade, para quem que eu vou abrir as informações do meu país, da minha cidade? É para a operadora de fora ou é para a que está aqui dentro? E eu falo mais, a gente se compromete a colaborar, óbvio, colaboração existe um limite até que vire um trabalho, um compromisso, né? Mas a colaborar sem custo nenhum. Podem chamar a gente para conversar, que a gente vai dar todo o direcionamento, independente se no final vai investir com a Unifique ou não. Certeza que vai investir com a Unifique. A gente tem uma melhor orientação. Mas isso é importante falar, a Unifique só tem interesse que as prefeituras deem certo. Se todas as prefeituras derem certo e todas começarem do jeito correto, que é com a conectividade 5G, tá? O 5G ele é a base para tudo, tá? Mas se começar correto com o 5G e com os direcionamentos corretos, 100% baseada na construção correta, todas as cidades vão se comunicar e todo mundo vai se beneficiar. Mas esse tipo de informação ele precisa ficar aqui dentro, ele não pode ir para fora, tá? Mas é uma provocação, cada um faz a reflexão que quiser, mas também tá aí. São muitas prefeituras, eu nem sei te falar quantas estão hoje conversando com a gente, pô, Unifique, já que tá assim, me ajuda aqui a começar a construir isso. E agora é hora de construir, tá? Quem demorar um pouquinho mais vai ficar atrasado e vai ser muito ruim. Agora, por uma questão de tomada de decisão das prefeituras, cidades ficarem para trás e a sua população ficar à mercê de hoje a gente está levando 5G, mas vão ficar à mercê de soluções que a tecnologia vai levar. A gente está falando de salvar vidas, a gente está falando de novidades chegar muito mais rápido, a gente está falando de inovação, de tecnologia, de conhecimento. Quando você falou de cidade inteligente chegar em 5 anos, eu confesso que eu fiquei assustada. Eu não achei que seria tão rápido. Já está acontecendo, né? A China, que nem eu falei, foi uma comitiva para lá. Tem até uma fala bem marcante de um dos nossos especialistas, Leonardo Peters, ele é nosso especialista em comunicação, em tecnologia e inovação, né? Ele fala muito sobre cidades inteligentes, que ele ficou impressionado. Ele olhou para um semáforo e viu, parece que quase 50 câmeras penduradas justamente para essas tomadas de decisão. E não é só trânsito, é o fluxo, é o semáforo, é sensores que sabem quais pessoas estão circulando, se ela é uma pessoa procurada ou não. E não é só procurado de perigo, né? Às vezes são pessoas que sumiram, a gente está procurando parente, alguém que fugiu. Alzheimer faz isso, né? As pessoas esquecem e somem. Vai facilitar a vida de todo mundo. Animais cruzando rodovias e para a segurança deles. A gente está falando de níveis fluviais sendo controlados em tempo real e falar, tá subindo aqui, direciona o trânsito para lá, porque aqui vai alagar.
né? Ou comunica a população, poxa, tragédia do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? Então isso me dói falar isso, mas talvez se a gente tivesse já o Rio Grande do Sul avançado em cidades inteligentes, talvez muita coisa teria sido prevista e não previsto que lá vem a chuva, vamos fugir, talvez bem antes, sobre o que pode acontecer se existisse uma inundação aqui. Mas muita coisa evitada, né? Muita coisa seria evitada, né? Mas é esse nível de cidades inteligentes que a gente acredita que a gente está falando de 5 anos, muita coisa já está em prática. Não tudo, existem rankings de níveis de cidades inteligentes, mas pelo menos a gente está falando de um nível inicial intermediário, né? A gente já tem essa possibilidade, tá? A Unifique já está preparada para fornecer isso. Um exemplo bem prático, é possível já que uma praça pública tenha Wi-Fi público, tá? Ou seja, qualquer pessoa daquela vizinhança já pode se comunicar quando estiver passeando, levando os filhos. E não sei se vocês sabem, mas existe um estudo o estudo das boas vizinhanças, né? Hoje está todo mundo trancado dentro de casa. Se existirem esses tipos de parques e praças com conectividade que façam as pessoas ir, reforça o relacionamento entre vizinhança, um cuida mais do outro e vira uma colaboração, né? A gente está falando dessa mesma praça ter poste com um botão de pânico, com telemedicina, sensores fluviais, com avisos, por exemplo, conectou no Wi-Fi, mas antes vai vir um pop-up da prefeitura falando, vacinação tal, dia tal, né? Ou pessoas que estão procurando emprego vão para tal lugar, porque tem essa vaga aí. A praça, conectou no 5G, que é a base, vai ter todo tipo de informação possível naquele local. É muita inovação. É muita inovação, hein? É legal, isso é muito legal. É muito legal. E vocês são uma grande empresa. A Unifique é uma das maiores daqui do Sul, né? A maior. Referente à internet, à parte de tecnologia e inovação. Vocês provavelmente já enfrentaram algum desafio? Nossa, muitos desafios. Muitos, né? Tem algum que você consegue citar para a gente que vocês, obviamente, conseguiram vencer esse desafio? Como eu contei lá no início, né? A empresa, ela está, desde o início, como essência, superando os desafios, né? Hoje, a nossa cultura ela é baseada em 4 pilares, né? Centralidade no cliente, colaboração, alta performance e senso de dono e atitude inovadora. E esses 4 pilares nasceram daquilo que eu falei. Enfrentar os problemas de frente, se adaptar às transformações que o mundo vai exigir e também visão de futuro, né? Mas sobre os desafios, foram vários, né? A gente tem muito desafio quando a gente compra um provedor, né? A gente compra muitos provedores, porque a gente entende que é uma forma de manter o emprego daquelas pessoas e também crescer. Por mais que o nome seja crescimento inorgânico, é totalmente orgânico. Quando tu compra uma empresa que ela já está prosperando, a gente mantém a essência de atendimento, porque a essência do nosso fundador, né, e atual presidente Fabiano é não perder a proximidade com o cliente, o entendimento do que acontece com ele, mas todos esses percalços de abre uma empresa com discador e ele vira de graça, olha que loucura. Vai para a internet, a rádio, e aí rapidamente vem a DSL. Vai para a DSL, aparece a fibra ótica. Isso acontece todos os dias, né? E quando a gente compra um provedor, a pessoa geralmente não está ali pelo serviço, tá? Ela está ali pela marca. Esse é o maior desafio que a gente tem, fazer com que a pessoa também confie na Unifique. Mas isso só acontece, essa desconfiança, até ela ter o primeiro contato, né? Então, quando ela tem o primeiro contato, ela fala, não, estão mantendo a proximidade com o cliente, o cuidado, entender cada caso, o que está acontecendo. É óbvio que a empresa está muito grande, ela é a maior da região sul do Brasil, né? Mas a gente se esforça muito para fazer isso e se em algum momento a gente não consegue atender, como eu falei, a gente se cobra muito para corrigir muito rápido e tentar recuperar essa confiança. E mesmo quando não consegue recuperar, acontece também, eu tenho certeza que se essa pessoa volta para a empresa, ela vê uma nova empresa e justamente corrigida no que mais doeu nela. E para quem quer conhecer, então, um pouquinho da Unifique, né? Tá nos assistindo, tá nos ouvindo agora. Você consegue nos falar por onde que elas conseguem estar entrando em contato com vocês? A pessoa que está nos ouvindo aqui agora, ela consegue contratar ou falar com a gente, no caso de prefeituras ou de empresas, sem nem sair do lugar, né? 10580 é o nosso telefone, tem pessoas que gostam de ligar ainda, a gente gosta de atender também, né? Tem o nosso WhatsApp, eu acho que ele é o 33800800, né? Então pelo WhatsApp também a pessoa consegue, ou o nosso site, né? unifique.com.br, consegue entrar lá, descobrir todos os serviços que a gente tem, tudo que a gente fornece, quem nós somos, todos os clientes que a gente tem, né? É a maior, então a maioria das marcas que as pessoas já conhecem já são clientes nossos aí, né? Para quem é empresa, também nesses mesmos canais pede a visita do nosso corporativo, poucas empresas mandam um corporativo na empresa e não vai só para vender, tá?
vai para vender, mas vai também, ó, preciso conversar aqui, sentar sobre uma situação que aconteceu, a gente vai lá, leva a comitiva, entende, né? E se for uma prefeitura também, só chamar a gente para conversar e a gente vai dar todo o apoio possível para garantir toda a segurança e aceleração no processo de cidades inteligentes das prefeituras aí. Então, agora, para fechar a pergunta, para fechar, eu gostaria que você falasse para a gente uma frase que resume a essência da Unifique, que resume a missão da Unifique. Olha, eu diria que é centralidade no cliente, tá? Parece clichê falar isso, mas, poxa, uso a história do discador, que ele é muito forte, né? Virou de graça e as pessoas continuavam comprando do Fabiano. E isso só teve significado quando ele foi conversar com os clientes e querer entender por que compram da gente, mesmo agora sendo de graça. Não faz sentido. Então, eu te falo que a Unifique, a frase que resume ela, é centralidade no cliente, tá? Toda a condução que a gente faz são por necessidades que o cliente tem agora ou por possíveis necessidades que ele vai ter, e aí a gente fez talvez uma previsão de futuro aí, tá? Mas tudo é o cliente que conduz a nossa empresa. Nada é construído a partir de uma intenção, e sim, primeiro o cliente, pronto, o que acontece a partir daqui? Isso é metodologia de reunião, é metodologia de construção de estratégia, né? E isso é muito forte quando tu vê na prática, né? Vamos sentar para falar sobre cidade inteligente? Tá, beleza. Como é que começa a frase? A primeira frase é cliente, como é que ele fica? Ele vai ser beneficiado? Ele precisa disso mesmo, né? Quanto que isso vai custar para ele? O que isso vai impactar ele? Tudo é cliente. Isso é a metodologia da empresa, é começar qualquer tipo de estratégia, análise, falando, tá, o cliente ele tem que estar no meio disso, né? A gente não atua procedimental, que isso é importante, a empresa ter procedimento, mas antes do procedimento a gente também vê o cliente. O procedimento é esse, mas o cliente como é que ele está? Não, então primeiro resolve o cliente, depois a gente fala do procedimento. Que bonito, né? Isso. E isso é verdadeiro, tá? Sim. Dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito bom. O cliente ele fica feliz quando ele descobre, né? E a gente é uma empresa normal, a gente vai em Procon também, a gente conversa com o cliente que vai reclamar, tudo, mas até o Procon, o pessoal do Procon deve estar me ouvindo aqui, né? Quase todos os casos que eu vou no Procon, a gente sai com algum acordo ali, não sai com o cliente cancelando, tá? A maioria dos casos sai justamente o que eu te falei, eu já levo o caso entendido, eu tenho casos de clientes que a gente sentou para conversar, que a gente descobriu que na verdade o problema dele não era com a gente, era talvez com o filho, que o filho usou o nome do cliente para poder fazer tal coisa e contratou o Unifique, financiou carro, financiou casa. Meu Deus! E, poxa, a sensibilidade de chegar na hora e falar assim, poxa, esse cliente está com dificuldade com o filho dele, não é com a gente. E o assunto vira o filho, porra, resolve lá, deixa que a gente resolve aqui, a gente esquece essa conta aqui, a hora que estiver tudo certo, fala com a gente que a gente vai voltar a conversar, vai voltar a ser amigo. E ninguém falou de vendas, de preço, de tecnologia. Eles saem satisfeitos, né? E isso é bem forte, tá? Tenho certeza que o pessoal do Procon tá lembrando desse case que foi... toda vez que eu vou lá, eles lembram disso, tá? Mas é um exemplo, a gente tá falando de Procon, né? Deveria ser um aspecto ruim, e não, nosso parceiro, o cliente que chega lá, ele já fala, cara, pode sentar com o Luiz para conversar, que vai sair conversa, vai sair acordo, e se teve alguma falha, não foi proposital. A empresa não viu isso, ela vai corrigir muito rápido. E isso é muito bom ter essa segurança, né? Não preciso eu estar lá. Os órgãos que cobram isso já falam pela gente. Que conversa boa, né? Passou rapidinho. Cara, foi Passou rapidinho. E você fala super bem. Então... Pô, tô nervoso pra caramba aqui, né? Nada, nem parece. Super profissional. Mas vocês também deixaram a gente muito à vontade aqui, né? Agradeço mais uma vez pelo convite. Antes daqui da entrevista a gente conversou bastante também, né? Já senti que vocês são meus amigos. Eu tenho facilidade de conversar porque eu gosto de conversar. Então, geralmente eu preciso mais de alguém que trave, e até porque eu falo rápido também. O Rio Grande do Sul fala muito rápido, né? Mas fiquei super à vontade aqui, fiquei muito feliz de ter vindo, poder conversar um pouco, né, no CaseCast. E realmente, não é porque eu sou da Unifique, mas eu falo que é um case muito legal. Tem muita inspiração para qualquer tipo de empresa. Sim. E aí a gente volta a falar de colaboração. A gente tem muitas empresas, né, que a gente atende, quase todas. A gente pode falar também sobre empreendedorismo, sobre como que a gente pode ajudar com alguma vivência que a gente já teve e as empresas estão passando. A gente pode fazer parcerias, né? Total. Então, podem chamar a gente para conversar sobre outras coisas, não só tecnologia, mas a gente gosta de falar de tecnologia, tá bom? Então, vai ficar para um próximo episódio, então, com o Luiz, que vai voltar para cá, né, da Unifique. Perfeito. Gente, muito obrigada, de verdade, tá, Luiz? Obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por ter explicado um pouquinho mais para a gente sobre a Unifique, por ter falado sobre essa empresa, porque a gente consegue enxergar que vai além de só a internet, realmente, né?
vai, como você falou, estar presente ali na vida das pessoas, estar oferecendo soluções, estar transformando muitas vidas. Isso é muito bonito, porque dá para ver que você realmente ama o seu trabalho e que a empresa está fazendo a diferença, né? No sul do Brasil, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, hein? Por enquanto. Obrigada de verdade, tá? Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Obrigada, gente, para você também que nos assistiu até aqui e até o próximo episódio do nosso CaseCast.